E aí, pessoal, domingo, 23 de novembro de 2025, estamos iniciando o nosso giro semanal do mercado criptomoedas. Hoje vou falar do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, da Ondo e da Pepe. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, é importante, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder futuras atualizações. Caso tenha interesse em fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises que não são passadas aqui no YouTube, temos carteira de moedas recomendadas com alvos de compra, alvos de venda, tem tópico educacional para quem quer aprofundar um pouco mais seu conhecimento, tem chat aberto, em que todo dia estamos conversando, trocando ideias, você pode pedir análise de moedas. Tem 2 livros que passam as dinâmicas de Richard Wyckoff, tá, que eu uso muito nas minhas análises, inclusive todas essas letrinhas que vocês estão vendo aí na estrutura macro do BTC é o Wyckoff, tá, pessoal? Não vou explicar o que é cada uma, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então, tem muito conteúdo exclusivo na comunidade. Caso você queira fazer parte, é barato, tá, pessoal? Você paga, ao pagar destrava tudo, ao mesmo tempo você tem acesso a tudo, certo? Tudo via Telegram. Me perguntam bastante isso, se as lives que a gente faz na área de membros é no YouTube ou no Telegram. É no Telegram, tá, pessoal? É tudo lá, certo? O grupo de membros é no Telegram, certo? Então, o link de acesso está na descrição desse vídeo, certo? Junto com o link do meu contato pessoal do Telegram, caso tenha alguma dúvida, queira perguntar algo sobre o grupo de membros, só me chamar. Beleza, pessoal? Então, Bitcoin. O BTC, pessoal, está chegando no momento, provavelmente o momento mais decisivo, tá, pessoal? Dos últimos 5 anos. Beleza? Por que eu digo isso? Por causa das altcoins, tá, pessoal? A tão aclamada e aguardada alt-season. Então, eu trouxe de novo essa estrutura macro do BTC, porque isso aqui eu já expliquei, já foi explicado aqui no canal, tá? Lá no início do ano eu desenhei exatamente como está aí na tela, expliquei toda a estrutura macro, mas eu vou ter que me repetir para que vocês entendam alguns pontos, principalmente quem é novo aqui no canal, conheceu o canal agora, ou semana passada, ou mês passado, certo? Então eu preciso explicar de onde vem toda essa estrutura do BTC para que entendam onde estão e para que consigam absorver a ideia das próximas movimentações e o porquê que a gente tem, as expectativas que a gente tem, certo? Então vou dar um passo atrás para poder dar 2 à frente, tá, pessoal? Então vamos lá. O BTC basicamente o que eu espero agora é isso que vocês estão vendo desenhado aqui na tela, tá, pessoal? A movimentação. Grande potencial de fazer esta movimentação, certo? Isso curto prazo, tá, pessoal? Segurar aqui nesta região de breaker block, um breaker block que a gente tem aqui. Região do 71, vai até lá os... Ele pode até varar um pouco para baixo, tá, pessoal? Porque a gente tem uma POC de volume aqui, ó. Desta queda aqui, a gente tem uma POC de volume. Ó, essa POC de volume aqui eu falei lá no início do ano dela. 64.300, tá? Poderia agulhar aqui. Poderia, sim. Claro que poderia. Mas eu acredito que este breaker block, pessoal, isso aqui é um order block, tá? É um breaker block, ele é um divisor de águas aqui, pessoal, desta região, tá vendo? Que é um topo rompido do BTC. Seria um reteste, nada mais do que um reteste. Então, esse breaker block, ele tende a ser um suporte muito importante, por mais que o preço invente de agulhar abaixo. Não tem problema nenhum, tá? Ele pode agulhar, tem defesa até o fundo aqui, pessoal. Ele pode agulhar, voltar acima do breaker e aí usar ele como suporte e subir, ó. Exatamente como tá aí.
certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. É sempre uma região, tá, pessoal? Assim como ele pode só encostar aqui e subir forte. Pode. Então, isso aqui é tudo uma região, tá, pessoal? Toda uma região que eu acredito que será, no curto prazo, um suporte muito importante, certo? O BTC, pessoal, para ele subir, e agora eu vou chegar no primeiro ponto bem importante, prestem atenção. Para o Bitcoin romper o topo histórico, pessoal, com força, e subir lá para os 200 mil dólares, tá? Aquela região, 202 mil dólares, se eu não me engano, para ser mais exato, o BTC precisa capturar este fundo aqui, liquidar esse fundo. Tá? No meu entendimento, ele precisa liquidar este fundo. Este fundo é um dos fundos mais importantes dessa estrutura. Certo? Estou falando do BTC abaixo de 49 mil dólares. Redondinho, tá vendo? Ó, aqui em cima, ó. Vai mostrar aqui em cima, a mínima. Ó, vou botar em cima ali, ó. 49 mil dólares redondo, ó, redondinho. Bem coisa de robozinho HFT, tá? Então, este fundo, se o BTC liquidar este fundo, para mim, estamos aptos a subir e subir com violência, tá? Para abrir uma estrutura e BTC lá na casa dos 200k, certo? Por que esse fundo, boss? Não pode ser esse aqui? Esse é um fundo de curto prazo, tá, pessoal? Eu já vou entrar em detalhes sobre este carinha aqui, certo? A estrutura do BTC, pessoal, ela não foi criada aqui, tá? Isso é importante, eu já expliquei lá no início do ano isso aqui. Essa estrutura ela não foi criada em 15 mil dólares. Essa estrutura macro do BTC foi criada na Covid. Foi criada aqui, tá, pessoal? Nesse sweep de liquidez aqui que teve na Covid. Que liquidou meio mundo de gente aí e subiu em V na contramão. E aí tivemos a Bull Run de 2021. A Bull Run foi o buying clímax, tá, pessoal? O clímax de compra do BTC. De uma estrutura de Wyckoff de reacumulação que levou 4 anos até que ela foi pagar o seu alvo. 4 anos de causa e depois um tiro de efeito. Causa e efeito, tá, pessoal? Um dos pilares de Wyckoff. Certo? Todo o alvo dessa reacumulação, ó, desde o sweep de liquidez do Covid até o buying clímax, a gente joga aqui acima do caixote. Ó, a gente tem cravadinho, ó, cravadinho, tá? Região da reacumulação. Foi pago, certo? Tem que entender isso, pessoal, para saber onde a gente tá. Beleza? Se a gente traçar uma FIBO de toda a estrutura criada, da mínima lá da Covid até a máxima do BTC. Os 50% da estrutura tá aqui, tá, pessoal? Ó, tá vendo? 64.900, tá? Qual que é o fundo que temos abaixo de 50% da estrutura? 50% de toda a estrutura. Abaixo de 50% da estrutura é uma região de desconto macro do BTC, pessoal. Acima, premium. Isso eu já cansei de repetir para vocês sobre estruturas. Quando que o preço está caro e quando que ele está barato. Certo? Então, qual que é o fundo que a gente tem? O fundo importante que a gente tem abaixo de 50% da estrutura? Exatamente, os 49 mil dólares. Então, para o BTC subir com força e realmente ir pagar o alvo dessa estrutura, o alvo deste pivô que ele já montou,
Esse pivô tem alvos, tá, pessoal? Para ele pagar o alvo deste pivô, para mim ele precisa mitigar abaixo desse fundo aqui. Precisa capturar essa liquidez abaixo, e aí sim ele está apto a subir lá para os 200 mil dólares, certo? Se ele não capturar esse fundo, pessoal, para mim, abrem-se duas possibilidades para o BTC, e eu vou entrar nelas, que é nesta região, tá? Que tem que ficar bem espertos, porque todo movimento micro, se a gente considerar isso aqui macro, certo? Essa região aqui, todo movimento que pode se formar em curto prazo aqui, pode ser para levar o BTC não para cima, mas sim para baixo, para vir pegar esse fundo, tá? Tem que tomar cuidado. Então, esse é o primeiro ponto do Bitcoin. Certo? Entendendo essa estrutura macro, agora nós vamos entrar na micro. Certo? Então, o que a gente tem aqui neste topo, tá, pessoal? Vou chamar de micro o topo, a região de topo, para entender, tá? Que é um movimento mais de curto prazo. O BTC, isso aqui foi falado, tá? A gente falou diversas vezes, ó. Eu passei aqui essa POC de volume, lembra? Vídeo anterior, falei disso, ó. Que seria uma região que poderia segurar o preço, ó. Esse cluster aqui de volume, ó. Olha que coincidência, exatamente onde está segurando o preço. Beleza? Só que eu acredito que não vai segurar por muito tempo. Não pela estrutura que o Bitcoin está montando aí na micro, por aí vai, tá? Eu acredito que o BTC ele tem grande potencial de vir realmente capturar estes fundos, esse fundo aqui dos 74.500, tá, pessoal? E aí nós temos o nosso breaker block abaixo e fazer um movimento nesse sentido aqui, tá? E essa pernada aqui pode ser aqui, pode vir mais abaixo, não importa, tá, pessoal? Mas aqui sim esse breaker deve segurar para depois jogar o preço para cima. Certo? Eu passei para vocês que todo este movimento aqui era um ending diagonal, tá? Uma grande diagonal que o BTC estava criando, de exaustão de fim de movimento. E que quando perdesse esta diagonal, quando perdesse aqui esse canal que tem aqui que ele formou, falei aqui no YouTube para vocês que o Bitcoin deveria vir com tudo para baixo. Movimento forte, um movimento muito mais rápido do que o que ele levou para montar essa estrutura. Ele deveria furar e vir um pancadão para baixo, certo? A teoria, pessoal, diz, isso já falando de Elliott, que quando um ending diagonal é perdido, a gente deve voltar a testar a base do movimento, tá? Isso seria o correto, e é exatamente o que ele está fazendo. Beleza? Esta correção, ela deve ser finalizada, tá? Esta queda do BTC em 25% a 50% do tempo que levou para o BTC subir e montar a diagonal. Então, se a gente pegar aqui 50% do tempo que foi montado, tá? Essa estrutura até o topo, 25%, isso pelo gráfico semanal, tá, pessoal? O tempo aqui batendo em gráfico semanal. 25% do tempo, ó, seria em 24 de novembro. Um prazo aí para o BTC finalizar o movimento de queda. Isso é até, tá, pessoal? Ele pode fazer antes. Só que 24 de novembro é amanhã, certo? Se ele levar 50% do tempo, ele vai corrigir, o mercado de criptomoedas vai corrigir até 5 de janeiro, tá? Não deve passar disso. Então, nós temos uma margem aí para o mercado corrigir entre 24 de novembro, podendo, se ele quiser respeitar 25% do tempo, né, podendo estender até 5 de janeiro. Certo?
Então fiquem espertos nesse período, tá, pessoal? Depois disso, o mercado deve... isso é até, tá? O mercado pode parar em 15 de dezembro, não tem problema. Ele só não deve passar de 5 de janeiro. Então, acredito aí que estamos aí nas últimas desta correção para entrarmos numa grande alta, certo? E agora é o seguinte, a grande pergunta: quando o Bitcoin subir? Quando ele subir, ele vai romper o topo e vai formar o nosso TAD. Vai formar o nosso TAD. Vou apagar isso aqui. Aqui a gente teve o T, tá vendo? Da estrutura. Tudo isso aqui foi um movimento só, tá, pessoal? O pessoal me pergunta bastante se eu acredito que aqui foi o T e aqui o TAD. Eu não. Eu acredito que tudo isso aqui foi um end em diagonal, um movimento só formou o T, tá? E agora ele está retraindo, que seria aqui, pessoal. Nós estamos aqui. Nós estamos exatamente aqui. Pode ter esse pullback aqui, ó, até como um exemplo, para ficar mais bonitinho, né? Ficar que nem o livro, pode ter um pullbackzinho aqui para ele vir mais abaixo, certo? Então, nós estamos nessa região aqui, pessoal. E aí a grande questão, ele vai fazer o TAD, e se fizer daqui, sem capturar aquele fundo que eu falei, os 49 mil dólares, eu não acredito que ele vai muito longe, tá, pessoal? Acredito que ele venha só capturar o Uptrust aqui, e aí derreta, certo? Região de 136, 140, essa região aí, tá? Mas ele pode fazer uma distribuição de Wyckoff sem o TAD, pessoal. O TAD não é obrigatório. O Uptrust, ok. Agora, o Uptrust After Distribution, que é o TAD, não. Ele pode voltar aqui, nessa região. Fazer um último ponto de oferta, que é um LPSY, tá, pessoal? E essa região a gente tem confluências aqui, porque a gente tem um order block aqui, ó, temos um order block, e se nós pegarmos volume, todo esse volume desse fundo aqui até onde está o preço, ó, olha onde tem uma POC de volume. Sim, o Bitcoin pode ter feito topo histórico nessa região. Então tomem cuidado, tá, pessoal? Sempre existe uma visão alternativa. Nada no mercado é cravado, tá? Eu ainda acredito que ele tem grande potencial de fazer o TAD. Eu acredito. Agora, ele pode fazer isso aqui, ó. Subir até aqui, bater cabeça nessa região, lateralizar um tempo e depois pancadão. Pode. E aí se configuraria essa visão aqui. Certo? Então, quero deixar esse ponto para vocês ficarem atentos, não acharem que só existe uma visão no mundo, tá, pessoal? O Bitcoin pode sim respeitar essa região e derreter. Então, o que nós temos agora aqui, o BTC? Não pode fazer de jeito nenhum, tá, pessoal? No gráfico mensal, se a gente pegar o gráfico mensal aqui do BTC, ó, o BTC não pode fechar, se a gente quer que a probabilidade de romper o topo, nem que seja romper o topo, fazer o TAD, tá, pessoal? Para voltar, mas sim, romper o topo, o BTC não pode fechar, na minha visão, tá, pessoal? No meu entendimento, ele não pode fechar um candle mensal abaixo deste fundo aqui. Vou apagar isso para ficar mais limpo. Porque se ele fechar abaixo deste fundo um candle mensal, isso ele tem que fechar o mês, tá, pessoal? Pode ser agora, já o mês de novembro, ou quem sabe de dezembro. Ele não pode botar um fechamento abaixo. Porque se ele botar um fechamento mensal abaixo, ele vai estar fazendo um choque.
que é o choque, que a gente chama, que é o change of character, tá? É o choque. Ele estará quebrando o fundo anterior. Vocês percebem que o Bitcoin está numa estrutura de alta, ó, pessoal. Vou desenhar aqui do lado. Ó, ele está subindo. No mensal, tá? Ele está subindo. Se ele voltar e quebrar o fundo anterior, que é exatamente este fundo aqui, ele estará fazendo um choque mensal. E aí a expectativa não é mais que ele rompa topo, tá, pessoal? É que ele mitigue a estrutura até um ponto de equilíbrio, tá? Dê uma mitigada e dê continuidade para buscar o próximo fundo. Entrando no novo caráter, tá, pessoal? Aqui daí um caráter de queda e esse aqui é um caráter de alta que foi revertido por esse choque. Entendeu? Qual que é o próximo fundo? O fundo dos 49 mil que eu falo. O que seria ótimo, na verdade, porque se o Bitcoin vier para essa região, aí sim, alta infinita. Aí vocês vão ver Bitcoin em 200 mil dólares. Isso, na minha visão, tá, pessoal? Pode acontecer diferente do que eu estou passando? Pode, mas a probabilidade é gigantesca dessa movimentação ser realizada no mercado, tá? Se o Bitcoin perder esse fundo aqui, no mensal. Certo? Então, ele pode deixar um pavio, vir até aqui embaixo, ó, no mensal, e fechar o mês acima, isso aqui ficar só um pavio aqui para baixo? Pode. Ótimo. Aí sim, a probabilidade aumenta bastante para ele subir e pegar o topo. Entende? Aí, tranquilo. Só que se ele pegar o topo, eu acredito que não vai muito longe, tá, pessoal? Ele vai fazer um pouquinho, ele vai fazer a captura do uptrust aqui, e depois, quando ele voltar para baixo da linha do uptrust, acabou. E aí sim, tende a vir o pancadão aí que vai fazer o Bitcoin vir pegar este fundo aqui, liquidar esse fundo, fazer o seu bear market, como vocês conhecem, né? Para depois sim ele criar uma nova estrutura e ir embora. Certo? Então, para o BTC é isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Do jeito que está aí a estrutura e está vindo essa queda, não existem certezas de que esse topo será renovado agora, tá? Então, a gente tem a expectativa que ele segure nessa região, e aí a gente vai ver se ele vai só fazer um pullback de fato, lateralizar aqui, e aí vir e derreter. Beleza? Ou se ele vai segurar nessa região, subir e aí derreter, certo? E a possibilidade mais improvável, tá, pessoal, que eu não acredito para agora, seria ele já perder essa região aqui e já vir capturar direto esse fundo aqui. É a menos provável, por incrível que pareça, seria a melhor, tá, pessoal, para o Bitcoin, mas é a menos provável, tá? Isso aqui, com certeza, para as altcoins seria um desastre, tá, pessoal? Eu não acredito que vai acontecer isso agora. Eu acredito que com esta alta, tá? E agora vem a próxima pergunta que o pessoal faz bastante. E se eles não romper o topo e subir, as altcoins vão explodir? Sim. O BTC não precisa romper o topo para as altcoins explodirem, tá, pessoal? A dominância manda. Se o Bitcoin vier aqui embaixo, subir, lateralizar nesta região aqui, já é o suficiente para as altcoins decolarem, tá, pessoal? Se a dominância começar a cair. Certo? E depois, bear market, os dois caem junto, e aí vem a correção macro. Então, sim, existe essa possibilidade, quero deixar claro, tá? Mas eu ainda sigo no viés, tenho essa confiança aí, de que o Bitcoin ainda vai pegar a liquidez acima do uptrust, tá? Vai segurar nessa região, e ainda vem raspar essa liquidez, para depois sim voltar e vir pegar este fundo aqui.
Certo, pessoal? Então, acho que eu consegui agora esclarecer para vocês alguns pontos. Alvo da estrutura macro, tá, pessoal? Que é o nosso pivô de toda essa reacumulação que foi pago aqui. Qual que é o alvo da estrutura macro? A gente pega uma fibra aqui do fundo macro até o topo macro. Peguei a fibra errada. Essa aqui. Certo? A gente vai ver que o alvo da estrutura vai estar lá nos 202 mil dólares, pessoal. Ó. Certo? Mas se o Bitcoin não capturar este fundo aqui, eu não acredito que daqui ele vai subir e vai lá, tá? Ele pode, mas eu não acredito. Eu acredito que ele faz o movimento contrário, para depois ir lá. Entende? E isso se ele vier capturar o topo, porque ele pode fazer isso aqui, tá, pessoal? Como eu expliquei para vocês, para derreter. Vocês viram que aqui tem um bloco de ordem, tem POC de volume, tudo nessa região do topo do caixote, tá, pessoal? Seria um teste interno por dentro, tá? Um ST. Isso aqui nem seria um ST, tá? Seria para cair aqui. Isso aqui seria um LPSY, um ponto de oferta. Então, está aí as possíveis movimentações que estamos de olho. Lá no grupo de membros a gente está bem esperto com isso aí. Já foi passado bem anteriormente para eles em live, vídeos, tudo mais. E agora é aguardar o Bitcoin finalizar o movimento. Eu acredito que ele não finalizou ainda este movimento, tá, pessoal? Eu não acredito que ele vai subir daqui e ir lá em cima, tá? Eu acredito que ele vai fazer um movimento um pouco complexo nessa região e dar mais uma patada para baixo, certo? E aqui a gente deve segurar, sim. Acredito que o preço seja segurado aqui em toda essa região aí. Esse breaker block ainda vai servir de suporte, tá, pessoal? Por mais que ele venha abaixo, isso é um movimento bem clássico, tá? Ele deve romper depois e usar como suporte, para aí dar esse tiro para cima. Beleza? Então, BTC é isso. As expectativas aí que a gente tem. Seja qual for o viés, se ele vai romper o topo ou não, acredito que as altcoins estão dando uma grande oportunidade, pessoal. Elas vão subir com força, vai ter a alt-season que vocês esperam. Não caiam no papo de bear market agora. Eu tenho vídeos anteriores, acho que há 4 vídeos atrás, se eu não me engano, a capa do vídeo é o fake bear market, tá? Não caiam nesse conto do fake bear market. Certo? 5 anos de espera aí para surfar uma alta violenta nas altcoins, e é agora, tá, pessoal? Elas devem renovar fundo e acabou. As altcoins vão virar o foco delas para cima e aí não volto mais. É alta infinita nas altcoins aí. É o que eu acredito. Certo? Claro que não vai ser para sempre, né, pessoal? Alt season aí, 1, 2 meses de alta, 3 meses talvez. Elas vão fazer seus 600% de alta aí, 1000% de alta e acabou. Certo? Então, BTC é isso. Um pouquinho mais prolongado hoje o BTC, mas eu queria ter explicado para vocês todo o mapeamento aí da estrutura. Por que a gente ainda vai ter essa alta, tá, pessoal? Então, acredito que o BTC faça essa movimentação mais pela frente, mas não acredito em grandes altas, esse é o resumo, sem que ele capture esse carinha aqui, certo? Ethereum. Olha o Ethereum, hein? Falei desse alvo para vocês. Deixei claro aqui no YouTube, os 2.500 dólares, pessoal. Chegou pertinho, 2.600. Acredito que ainda não acabou para o Ethereum, tá, pessoal? O Ethereum, passei para vocês. Assim como o BTC, o Ethereum tem estrutura exatamente idêntica. Começou lá no Covid. Olha só que coisa linda. Está fazendo exatamente o mesmo movimento do Bitcoin, de Wyckoff, uma grande reacumulação.
fez o sinal de força, o SOS, está voltando para finalizar o backup que o Bitcoin já fez, e depois vai fazer o que o Bitcoin fez. Vai estourar a tampa, pagando o efeito desta causa. Lembra lá, efeito, causa de Wyckoff? Ó, causa, efeito. O Ethereum vai subir, senhores? Não achem que ele vai morrer, que ele não vai. Alvo da estrutura, da reacumulação, tá aqui, 8.640 dólares. Beleza? Sempre região, tá, pessoal? Tudo no mercado é região, suporte é região, alvo é região. Então, pode ir para 9 mil, pode ir até 10 mil, pode. Pode parar um pouco antes dos 8.600? Pode. Certo? É uma região que tende a ser batida. Então, Ethereum, para quem acompanha o canal há mais tempo, foi passado a call de compra no Ethereum gratuitamente aqui no YouTube, em 1.650 dólares, que era esse fundo aqui. Quando eu passei a call de compra, eu falei que o Ethereum iria subir forte. Quando ele chegasse aqui, eu falei que iriam mandar, os youtubers iam começar a falar para comprar em 4.000 dólares, que era alta infinita. E eu falei para vocês, isso quando o Ethereum estava aqui embaixo, tá, pessoal? Eu falei que tudo isso aconteceria e que aqui era o lugar em que a gente deveria vender. Porque ele deveria retrair essa pernada. E agora, eu já faz bastante tempo que eu passo esses alvos para vocês. A gente tinha um alvo que era um FVG aqui dos 13.200. A gente comprou esse alvo no grupo de membros, tá, pessoal? Quando o Ethereum subiu, fez uma subida para os 13.400, eu rapidamente falei, avisei todo mundo no grupo de membros para venderem tudo que tinham de Ethereum, porque pelo jeito que ele bateu esse primeiro alvo aqui, ele não iria segurar. Então o pessoal ainda fez um lucrinho rapidinho aqui, ó, venderam, e o Ethereum já veio abaixo. Eu acredito que o Ethereum vai tocar os 2.500, tá, pessoal? E ele tem grande potencial de tocar aqui a região dos 2.000 dólares. Tá? Esse FVG aqui, ó, capturando, liquidando esse fundo aqui. Temos essa brecha aqui embaixo. Certo? E o Ethereum não pode cair mais? Qual que seria o pior ponto para o Ethereum? Seria aqui, tá, pessoal? Ele voltando a testar a base. Que é a base do caixote aqui, ó. Tá vendo? Lá na região dos 1.680, 1.700, tá? Então, Ethereum é isso, tá, pessoal? Isso nada mais é do que uma retração dessa estrutura aqui, desse pivô, para formar um pivô maior, certo? E pagar o alvo de toda a reacumulação. Para mim, o Ethereum não perde mais esse breaker block agora, nem a pau, tá? Antes dele pagar o alvo da reacumulação, pelo menos, né? Depois a gente não tem como saber, porque daí vem bear market e tudo mais. Mas, para mim, esse breaker aqui, o Ethereum não perde mais. Agora, certo? Solana. Vamos ver a Solana. Olha lá a Solana, hein? Falei para vocês, pessoal, que Solana iria vir abaixo, iria voltar, que não era para comprar nessas regiões. Certo, Solana, mesma coisa, um caixote de reacumulação, vocês estão vendo, pessoal? Isso gráfico semanal, é um movimento grande, tende a pagar o alvo, tá, pessoal? O alvo dessas estruturas aí de Solana tá aqui em 500 dólares, tá? 500 dólares, 420, tudo uma região, tá, pessoal? Então, Solana deve subir bastante, só que não antes de vir capturar essa liquidez que está aí alinhada aqui, ó, tá desenhadinho aqui que eu expliquei para vocês. Esses fundos de liquidez aqui, quando ficam inclinados assim, ó, no semanal, pessoal, é armadilha, tá? Isso aqui o mercado tende a vir capturar. Tem um bloco de ordem logo abaixo, uma POI, que é um ponto de interesse. Então ele liquida esses fundos, toca a POI e aí sobe, que conflui
com o fundo do caixote, olha só que coincidência. Olha onde está o ponto de interesse. Então, isso aqui, pessoal, isto aqui nada menos do que um LPS, pessoal. Um último ponto de suporte para depois Solana estourar a tampa. Então, eu acredito muito, eu já falei para vocês, isso aqui, eu acho que lá no início, nós estamos entrando em dezembro, pessoal, lá no início do ano, eu já falava dessa movimentação em Solana, que ela deveria tocar essa região, tá, pessoal? 78 dólares, 70 dólares, é uma região compradora em Solana. Beleza, eu acredito que Solana venha fazer esse toque antes de subir. Ela pode não tocar essa região agora e subir daí de onde está? Pode, tá, pessoal? Tem um bloco de ordem aqui. Ela acabou de liquidar um fundinho aqui, tá vendo? Ó? Então pode ser que Solana daqui suba. Eu acho improvável, considerando o Bitcoin. Acredito que o Bitcoin ainda vai dar mais uma pernada de baixa, tá, pessoal? E vai puxar essas altcoins para baixo. Aqueles pavios que as altcoins deixaram sexta-feira, dia 10 de outubro, eu já, no próximo vídeo, eu já vim aqui no YouTube e falei para vocês que os pavios seriam renovados, muito provavelmente, tanto que eu comprei, tá, pessoal? Eu dei all-in naquela queda de sexta-feira, peguei o fundo de muitas altcoins, e quando o pavio foi formado, o mercado voltou acima, eu saí fora do mercado, eu simplesmente vendi tudo. E passei em tempo real lá nos membros, pro grupo de membros, estou saindo fora do mercado, vendi todas as minhas posições, dobrei o capital em questão de 2, 3 dias ali, que foi muito rápido o movimento, né? Dobrei todo o meu capital e estou aguardando. Sim, pessoal, estamos aguardando pontos para comprar lá no grupo de membros. Ainda não estamos 100% no mercado, certo? Eu ainda estou totalmente fora do mercado, tá, pessoal? Eu estou fora do mercado. Ainda acredito que o mercado vai mais abaixo, certo? Lá no grupo de membros, o pessoal já está fazendo DCA, já orientei lá o pessoal para que estão liberados aí para fazer, quem quiser, né? Fazer alguns aportes. Tem algumas altcoins que estão em pontos muito bons. Por questões psicológicas, né, pessoal? Tem gente que é muito ansioso, não aguenta ficar, entende? Então, a gente tem que sempre ir equilibrando as coisas. Então, compra um pouquinho, vai se sentir melhor, fica dentro do mercado, caso ele suba, mas não dê all-in ainda. Foi isso que eu passei para os membros, certo? Eu tenho sangue mais de barata, tá, pessoal? E eu estou fazendo lucros muito grandes desde o início do bear market. Em todas essas altas aí que teve, desde o ano passado, que teve umas 4 out-season, né, fake out-season, eu capturei todas, pessoal. Lá no grupo de membros eu passei o fundo de todas. A gente capturou todos os momentos. Então, o meu capital, eu já fiz lucros de out-season antes de a out-season começar. Entende? Então, eu tô bem tranquilo. Lá no grupo de membros, o pessoal tá rindo lá, tomando chazinho de camomila. Enquanto o mercado tá derretendo. Que a gente já esperava essas movimentações, era a expectativa dessa queda vir. Isso eu passo com bastante antecedência lá no grupo de membros. Tem movimentos que eu passei com mais de meio ano de antecedência, pessoal. Entende? E depois os altcoins estão indo bater seus alvos. Então é muito importante você fazer parte do nosso grupo de membros, certo? Para começar aí de fato, tá, pessoal, a ganhar dinheiro no mercado e não cair na ladainha aí dos youtubers aí que mentem para vocês que estão ganhando dinheiro, só que na verdade a gente sabe como é que funciona, né, pessoal? Então, a maioria aí tá com cara de quem não dorme há um ano nos vídeos. Estão perdendo muito dinheiro, isso sim. Se mandam vocês comprarem topo, como é que vão estar ganhando dinheiro, né, pessoal? Bom, vamos para Ondo. Solana é isso, tá, pessoal? Fiquem de olho aí nessa região dos 78 dólares até os 70, tá?
eu acho que é um excelente ponto de compra, e depois ela deve pagar aí uma alta de, se ela vier pagar o alvo da reacumulação, ó, 600% em Solana, certo? É bastante alta para Solana, tá, pessoal? 600%. Ondo, essa moeda aí faz tempo que eu quero trazer uns pontos sobre a Ondo para vocês, tá, pessoal? Essa moedinha aí parece estar fazendo um movimento bem interessante para entregar uma alta bem interessante, certo? O que a gente tem na Ondo aqui, ó? Primeira coisa, tá, pessoal? Já vou passar para vocês o que eu estou esperando, que só de olhar aqui, o que ela vai fazer, tá? Ela tem um FVG de abertura aqui embaixo, tá, pessoal? Tá vendo? Isso aqui é uma armadilha bem vagabundinha de mercado, tá? Um FVG semanal, certo? Tende a ser fechado, tá, pessoal? E pelo jeito que tá indo a carruagem, vai ser agora, tá? Eu acredito que ela vai capturar esse pavio aqui. Vai capturar esse pavio aqui. Fechar o FVG. E aí alta forte, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha no mensal dessa moeda. Tá, seguinte, ó. Essa moeda, ela pode, tá? Pode. A gente, quando ela pode fazer esse movimento aqui, ó. Vou desenhar aqui, tá, pessoal? Primeiro, quero passar para vocês esse ponto aqui que é interessante, esse bloco de ordem, tá? Esse OB aqui em cima. É uma parada bem interessante para essa moeda, tá? Então, o que essa moeda pode entregar de movimentação aí? Tá? Ela deve vir aqui embaixo, eu acredito que ela vai cair essa moeda, tá, pessoal? Ela pode entregar esta movimentação aqui, vindo capturar esses topos aqui, ó. Essa região aí, esses topos. Isso aqui é liquidez, tá, pessoal? Então, é uma movimentação bem interessante para Ondo, né, pessoal? Só que o que tem de mais interessante aqui nessa moeda, tá? Essa moeda fez uma quebra macro de estrutura, certo? Ela fez um pivô de alta, tá, pessoal? Isso aqui é um pivô, tá? Então, o que ela está fazendo agora? Ela está mitigando, processo de mitigação. O que a gente espera? Que ela volte, mitigar e capturar pontos, zonas de liquidez importantes, pessoal, que estejam abaixo de 50% da estrutura macro, certo? Onde é que está os 50%? Está aqui, ó. Eu vou botar para a esquerda aqui para vocês enxergarem. Ó, aqui está os 50%, certo? Então, onde é que a gente tem fundos importantes aqui a serem liquidados? Aqui tinha esses fundos alinhados. Já liquidou, né? Aquele pavio de sexta-feira já foi meio que geral nas altcoins, certo? Tem o que tem aqui, ó. Onde que parou o pavio? Tá vendo que tem um bloco de ordem aqui pequenininho, ó. Ó, o pavio tocou o bloco de ordem, voltou, só que para mim não segura, tá? Vai voltar e vai fazer essa movimentação fechando o FVG. E depois 2 pontos para venda em Ondo. Eu acredito que ela vá pagar, tá, pessoal? O primeiro é aqui, região de 1,33, tá, pessoal? Só tocando no bloco de ordem aqui. 1,33. Vou botar aqui essa região aí, ó. Primeiro ponto para ficar esperto. E o segundo, que ela pode, sim, tem grande potencial de pagar, tá, pessoal? É os 3 dólares, tá? 3 dólares em Ondo seria bem possível, porque ela tem uma estrutura confirmada, então ela pode fazer um pivô macro. É isso que ela pode estar desenhando, ó, pessoal. Tá entendendo? Então, 2 alvos para ficarem atentos em Ondo, 1.33 aí,
23 dólares e 40 centavos, certo? Melhor região de compra, 13 centavos, tá, pessoal? 14 centavos. Deixando a tela aqui, ó. Fechando esse FVG aqui, ó. Ó, 13. Vamos arredondar, botar um pouquinho mais acima. 13. Tá aí. 13 centavos. Região, tá? Sempre região, pessoal. Pode ser um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Certo? Expectativa para Ondo é essa. Muito boa. Agora, pode acontecer dela perder esse fundo aqui, botar um fechamento semanal abaixo desta mínima, botar um fechamento semanal aqui, ó, quebrar a estrutura para baixo, anulando este boss aqui, esse pivô, essa quebra, e quebrando para baixo aqui, pivô de baixa, e aí a tendência macro da moeda vira de baixa, desanda a coisa, e a moeda não subir mais? Pode. Eu acho muito improvável. Por quê? Porque o momento do mercado é para as altcoins subirem e subirem forte. Então, aqui eu até estou sendo conservador nesse primeiro alvo, porque realmente é uma região que deve enroscar, tá? Mas ela tem grande potencial de fazer isso aqui. Certo? Estamos falando de uma alta aí de 20x em ondo. Tá? Se ela segurar aqui, não passar muito dessa região, 10x. Possíveis 10x em ondo. Certo? Então é uma moeda de 10 a 20x aí, pessoal. Desde que compre ela na região correta, obviamente. A região correta de compra em ondo é este FVG aqui embaixo. Certo? Então, ondo é isso. É o que eu esperaria para essa moeda, né? Por último, eu vou passar uma meme coin, hein? O pessoal tem pedido, que é a PEP. A PEP é uma moeda que ela tem uma estrutura interessante, por incrível que pareça, tá, pessoal? Por ser uma meme coin. Isso aqui, eu até vou apagar isso aqui, já devia ter apagado. Isso aqui, pessoal, para quem eu abri agora o gráfico, não está entendendo. Isso aqui é lá no grupo de membros, lá no ano passado, tá, pessoal? Em dezembro do ano passado, a moeda estava nessa região aqui, tá? Um membro queria comprar essa moeda. Eu falei, analisei a moeda e falei, meu amigo, não seja maluco de comprar esse topo. Eu desenhei essa seta aqui e falei, essa moeda vai devolver tudo e vai fechar este FVG aqui. Isso lá em dezembro, faz mais de um ano atrás. Essa análise está aí na tela faz mais de um ano, pessoal. E olha o que a PEP fez. Porque aqui a gente tinha aquele fundo que eu falo para vocês, aquela liquidez inclinada, ó, em cima de POI, em cima de um ponto de interesse, tá vendo? Isso aqui é armadilha, pessoal. Isso aqui é uma baita de armadilha, tá? A moeda faz todo o seu pivô aqui. Ela quebrou a estrutura, tá, pessoal? Ela quebrou aqui já. Tem várias quebras assim, no meio do caminho. E depois a gente espera que a gente aguarda, né, que ela volte para buscar liquidez abaixo, em fundos importantes abaixo. Então, exatamente o que ela está fazendo, tá? Esse era o alvo que eu tinha colocado aqui lá em dezembro de 2024. Ela cravou sexta-feira, cravou a região. Então, alvo batido, mais de um ano de espera para que o alvo fosse batido, pessoal. Isso é antecedência ao movimento. Aqui os youtubers estavam falando para comprarem a moeda porque era lua, as meme coins iam explodir, iam enriquecer todo mundo e por aí vai. Era a narrativa do momento. Eu, no grupo de membros, falava o contrário, vai derreter pela estrutura, ela vai prender todo mundo no topo e vai devolver tudo. E o melhor ponto de compra é aqui. Certo? Então, cravado o movimento, já posso apagar isso aqui. Já pegou essa liquidez aqui. Beleza, pessoal? Só que essa moeda tem um detalhezinho, que tá olhando, que é isso aqui, o gráfico mensal. Ó, apagar esse FVG, certo? O que a gente tem no mensal? A gente tem este cara aqui.
Este cara aqui. Um FVG mensal. Fair Value Gap mensal. Uma ineficiência mensal, tá, pessoal? E das grandes. Por que eu falo tanto em FVGs? O que é um FVG, né, pessoal? O boss fala de FVG para lá, FVG para cá. O que é isso? Por que o mercado sempre volta nos FVGs? Porque o mercado, pessoal, ele é uma grande calculadora, gigante. O mercado, ele se move pelo princípio da eficiência. Ele é eficiente. Ele é super eficiente. Ele não é ineficiente. Isto aqui é uma falha de mercado. É uma região em que não teve negociação aqui, ó. Ele subiu reto, deixou um vão. O mercado não deixa brechas, pessoal. Tende a não deixar, tá? 99% das brechas ele fecha. Então, cedo ou tarde, um dia, ele volta para fechar. Ele sobe, deixa a brecha, lá na frente ele vai dar um jeito de voltar para fechar a brecha, tá? Então, tá armado o movimento, parou em cima, não fechou. Isso quer dizer que esse pavio aqui foi um inducement, uma indução de mercado, tá, pessoal? E agora ele tende a voltar a preencher o pavio, fechar a ineficiência. E aqui será um excelente ponto de compra. Certo? Tem até um bloco de ordem logo abaixo aqui, ó. Esse bloco é muito forte. É um Propulsion Order Block, tá, pessoal? Tem outro bloquinho aqui, ó. Foi ele que gerou a propulsão de alta aí, certo? Então, é um Order Block forte. O PEP deve ter defesa nessa região. Então, o melhor ponto de compra em PEP agora, olhando nesse viés, seria aqui. Tá? Aqui. E ela poderia, sim, vir aqui também nesse bloquinho de ordem. Poderia. Certo? Então, vamos voltar para o semanal aqui. Para PEP é isso aí, ó, pessoal. 2 pontos aí de compra. Ficaria atento nessas regiões para levar. Vou até marcar aqui. Marcar esse bloco de ordem mensal aqui, esse Propulsion Order Block. Aí. Agora sim. Olha lá, cravadinho. Então, PEP é isso. Quer comprar essa moeda, meme coin? Tem gente que gosta de meme coin, quer comprar meme coins. Tá aí uma boa, tem uma estrutura, tá, pessoal? Ela tem realmente um pivô aí montado, tá? E está em um processo de mitigação. Ao finalizar esse processo de mitigação, a expectativa, tá? Isso graficamente, é que ela venha pelo menos aqui nesse bloco de ordem, venha capturar esses topos. Esse carinha aqui, ó, venha capturar ele aqui. Tocar esse order block aí. Pode sim, tá, pessoal? Pode fazer essa movimentação aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Certo? Quanto de alta dá nisso? 700% de alta, tá? Aí, 700%. A order block ela pode só tocar, tá? Não precisa ir no 50% dele. Geralmente mitiga o bloco, tá, pessoal? Mas às vezes só toca e já derrete. Isso é um ponto a ficar de olho, certo? Nem vou falar do rompimento do topo histórico, tá? Meme coin sempre é uma incógnita, então daqui a pouco vou criar esperança aí, pessoal. Já está excelente 700% de alta, tá? É uma movimentação muito boa. Claro que depende de como ela vai reagir nessa região desse bloco de ordem em cima, mas eu já ficaria muito feliz e já pensaria em realizar lucros, certo? Então, PEP é isso. Se eu não sou de comprar meme coins, tá? Não compro meme coins, mas se eu fosse comprar, eu ficaria de olho nessa PEP e nessas regiões, beleza? Sabendo que isso aqui é tudo uma expectativa de movimentação, é uma meme coin, nada impede ela de varar para baixo aqui, perder essa região que, em teoria, deveria ter defesa e não subir nunca mais, beleza? É uma entrada de risco, obviamente, certo, pessoal? Então, por hoje era isso que eu queria passar para vocês aí, todas as expectativas de mercado, tá, pessoal? Acredito que as altcoins estão se armando para uma grande alta.
o pavio de sexta-feira, lá, dia 10 de outubro, a maioria vai capturar aquele pavio de novo, tá, pessoal? A gente chama isso de uma confirmação de movimento, tá? E aí, fazendo essa movimentação aí, é alta. Acabou a queda nas altcoins e tende a subirem com bastante força. Então, cuidem para não vender suas moedas no fundo, certo? Que a alta tende a ser bem expressiva. Beleza? Espero que tenha sido claro, conseguido, né, passar minha visão aí do Bitcoin, o que a gente espera, quais as possibilidades para o BTC, né, pessoal? Não existe certezas, tá, sobre o rompimento do topo histórico, então existe uma visão contrária, sim. O fechamento mensal do Bitcoin é muito importante para a gente saber se ele vai quebrar aquele fundo para baixo ou não. Vai fazer o choque. Então, isso a gente vai mapeando no nosso grupo de membros. Vamos estar acompanhando aí dia a dia a movimentação, tudo em tempo real, meus avisos lá são em tempo real. Então, se você quer garantir aí que não perderá nenhuma movimentação, faça parte do nosso grupo de membros, deixo o convite para vocês. O link de acesso está na descrição do vídeo. Semana que vem estarei de volta aí para analisar o que o mercado fez durante a semana. Estarei de volta aqui no YouTube aberto, gratuito, passando a minha visão para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos. Uma ótima semana que está por vir a todos. Até a semana que vem. Grande abraço. Fui.